Que bom que Deus age na nossa vida. Que bom que Ele fala a cada um de nós. Como é bom poder confiar que Ele sempre vai nos falar, cada vez que for preciso. Não é bom? Desde o começo do culto a gente está falando sobre Deus como amigo. Desde o começo do culto a gente está falando sobre como Ele quer um relacionamento comigo e com você. O tema do culto hoje é a loucura de ajuntar para Deus. Como assim, pastor? A loucura de ajuntar para Deus? Eu fiz um questionamento quando eu postei o tema da mensagem nas nossas redes sociais, e um deles eu perguntei assim: será que eu estou disposto, você está disposto, nós, como igreja, estamos dispostos a não sermos entendidos quando a gente agir de acordo com a vontade de Deus? Será que eu quero tanto fazer a vontade de Deus, eu quero tanto entender o que Ele tem para mim, que mesmo que alguém não me compreenda, está tudo bem? Vou convidar o irmão e a irmã para abrir ou ligar sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 14. Mesmo assentados, nós vamos fazer diversos comentários enquanto estivermos lendo. Lucas 11, 14 a 23. Diz assim a palavra de Deus: de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. Filipe, fica tranquilo, viu? Ela pode chorar, falar, fica tranquilo. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E, sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso mesmo, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em quem confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Oh, Senhor Deus, fala com a gente, a começar em mim. Fala com cada um de nós. Que seja a tua palavra ouvida e não a minha. Só o teu nome merece toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos fala de maneiras tão preciosas. Jesus estava cuidando das pessoas.
como Ele sempre cuidou. Ele veio para isso. Ele veio para quem precisava ser cuidado. E as pessoas, mesmo enquanto Ele cuidava, julgaram que Ele fazia isso pelo mal. Será que eu e você corremos o risco de sermos julgados como fazendo algo pelo mal quando estamos fazendo a vontade de Deus? A resposta é sim. Você pode responder sim, não tem pegadinha. De vez em quando o pastor faz pegadinha. Mas se fizeram isso com Jesus, quanto mais com o povo dele. Quanto mais com quem quiser fazer a vontade dele. Porque ele sabia fazer a vontade do Pai. E a gente fica tateando, tentando, querendo fazer a vontade de Deus. Mas ele tinha certeza que estava fazendo. E ele estava fazendo. E ele nos mostra que não é exatamente a opinião das pessoas que interessa. O que interessa é estar fazendo a vontade do Pai. Muitas vezes ele foi mal compreendido. Muitas vezes o povo de Deus será mal compreendido. Mas é mais do que ser mal compreendido. Muitas vezes vão achar que a gente está louco. Louco. E o que é loucura? Você já reparou como o conceito de loucura depende muito? Depende muito de onde você está, de com quem você fala. A ciência mesmo tem migrado muito, né? Hoje em dia as pessoas dividem espectros, né? Então assim, ninguém coloca mais uma coisinha. Então assim, é difícil. O que é loucura? Mas normalmente se define loucura por aquilo que você não compreende. Eu não compreendo, então deve ser loucura. Às vezes eu simplesmente não tenho conhecimento para aquilo. Se uma pessoa vier e nos explicar um assunto de tecnologia, possivelmente nós vamos olhar e dizer assim, não, isso aqui é loucura. Simplesmente porque a gente não compreende. A palavra de Deus deixa bem claro que as coisas de Deus muitas vezes vão parecer loucura. Paulo, em 1 Coríntios, ele fala inúmeras vezes, ele diz, por exemplo, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Diz ainda assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Diz ainda assim, em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como assim elas se discernem espiritualmente? Elas se discernem por quem tem o Espírito de Deus. Não é necessariamente com o meu espírito, é com o Espírito de Deus. Muitas vezes, o que Deus quer é simplesmente que eu e você tenhamos coragem de fazer o que Ele nos manda fazer, independente de eu estar entendendo exatamente o que eu estou fazendo. Não, pastor, mas aí é que está. Esse tipo de religião é uma religião muito complicada. Não é a religião que exatamente eu quero, não. Eu sei. Era assim que os fariseus se sentiam também. Eles queriam entender. E é tão interessante que a gente não age assim com nossos filhos, né? Em diversos momentos, a gente simplesmente quer que eles nos obedeçam, porque a gente sabe o que precisa ser feito, apesar deles não saberem. A gente sabe a quantidade de sono que eles precisam, a gente sabe a quantidade de alimento que eles precisam, a gente sabe a quantidade de diversão que eles precisam, a gente sabe a quantidade de segurança que eles precisam, a gente sabe até que ponto eles conseguem ir sem se machucar. E a gente olha para os nossos filhos e diz assim, simplesmente faça. É para ser assim. Mas quando Deus nos diz, faça, vai, confia, anda, fala, faça, a gente fica cheio de dedos. Não, mas eu preciso entender
Já parou para pensar que na hora que eu conseguisse entender tudo que Deus quer através do meu agir, Ele ia deixar de ser Deus? Porque se ia caber na minha cabeça? Não é que Ele não consiga explicar, Ele consegue. Eu é que não consigo entender. A palavra de Deus, o agir dele, é estranho. E Ele quer que a nossa fé seja construída na certeza de que Ele é bom. De que Ele é bom. A gente tem coragem de nosso filho estar... Quantas vezes eu já vi isso? Um pai tem um filho num lugar mais alto e ele diz, pode pular. Via de regra, as mães nesse momento começam a se aproximar, né? Mas o pai diz, não, pode pular. E a criança vai e pula mesmo. E normalmente o pai pega. Normalmente. 9 de 10 vezes o pai pega. E o pai fica feliz. Porque a criança pulou. Confia. Confia. O pai está aqui. E quando Deus nos diz uma coisa, como é que é? Não, só me explica aí, depois eu faço. Só me explica que depois eu faço. E Deus está dizendo assim, confia, pode pular. Aí você pode pular. Quando Ele diz para pular, meu irmão, minha irmã, em 1 Coríntios 3,19 diz assim, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Você já reparou como é difícil a gente dizer que nossos filhos estão errados para os outros? Naquelas vezes em que foi o nosso filho que mordeu a outra criança, você já teve isso? A gente, quando você chega, o Felipe era grande. Felipe era grande. Era assim, uns 4 dedos de um palmo maior do que as criancinhas do tamanho dele. E era complicado. Era complicado porque às vezes a gente chegava e era o Felipe que tinha batido. Cris uma vez chegou na escolinha e a pessoa chegou assim, é você que é a mãe do Felipe Schirmer? E no tom de voz da outra mãe, você já sabe por que ela está perguntando, né? Porque se fosse assim, ela também já aconteceu. É você que é a mãe do Felipe Schirmer? Aí você já responde, sim, sou eu, né? Mas quando vem assim, é você que é a mãe do Felipe Schirmer? Você já vai assim, né? Será que ele mordeu ou bateu, né? É difícil a gente acusar nossos filhos, e Jesus sabia disso, e ele disse assim, se eu estou fazendo isso pelo poder do mal, o seu filho faz pelo poder de quem? Porque ele está fazendo igualzinho, porque eu mandei. Interessante, porque se ele falou isso, é porque alguns pais dos discípulos e dos apóstolos estavam lá, e o estavam acusando. Às vezes a gente assiste nas séries e não percebe isso, né? Mas alguns pais dos discípulos e dos apóstolos estavam acusando Jesus de fazer as coisas pelo mal. Será que eu e você também conseguimos ser enganados até mesmo quando Jesus cuida de nós, quando Deus cuida de nós? Às vezes a gente vai, pede, clama, pede para que Deus nos ajude, pede para que Deus resolva aquele assunto, aí Deus resolve aquele assunto e agora minha alma só descansa. E ao invés de eu me apegar a Ele, eu vou e me afasto de novo. E Jesus diz assim, quando o valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Mas observe, não sei se você já prestou atenção nesse texto, como há um desafio aqui. Ele diz que eles estavam em segurança, né? Sobrevindo, porém, um mais valente. Vamos primeiro essa lição, né? Sempre vai ter um cara mais valente do que o valente. Se você não ensinou isso para o seu filho ainda, isso precisa ser ensinado. Eu já ensinei isso para o meu. Não adianta. Não adianta você ser o valentão, porque sempre vai ter um
mais valente. No dia que você topar com esse, vai dar ruim. Quando um valente guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. E Jesus está deixando bem claro, sabe o quê? Dá para a gente se sentir seguro sem ele. Dá para a gente se sentir seguro sem precisar de Deus. Sim, claro que dá. Você já reparou o desafio que é pregar para quem não está com nenhuma necessidade? O desafio que é pregar para quem tem uma boa família? Para quem tem recursos, para quem tem plano de saúde, para quem tem uma boa aposentadoria, um concurso maravilhoso, uma empresa bem estabelecida. É difícil, porque a gente se sente seguro. Quando a gente se sente seguro, como é difícil a gente se apegar a Deus. Para quê? Eu estou bem. Eu estou bem. Os fariseus achavam que a religião era deles. Eles estavam seguros naquele status quo, naquele momento, naquela posição deles. E Jesus chega para eles assim: dá para a gente estar seguro na segurança das coisas que, na verdade, na pandemia, a gente teve a oportunidade de perceber que a gente não está seguro. Na pandemia, os jovens tiveram por um breve momento a dúvida: será que eu vou estar vivo amanhã? Porque jovem não se preocupa com isso, né? Está preocupado com isso? Todo jovem acha que vai viver até os 120, né? Não. Quando você vai chegando nos 60, você começa, até porque o corpo já vai dando sinais, né? Aos 40 parece que a visão já avisa: você não é mais jovem, tá? Aos 50 parece que é mais os dentes, não sei com você, mas parece que na faixa dos 50 são os dentes. Aos 60 eu ainda não sei, mas eu estou com muito receio do que acontece lá, tá? Os jovens não, os jovens acham que está tranquilo. Eu me lembro perfeitamente que eu e a Cris ensinamos o Felipe a cozinhar na pandemia, porque a gente tinha receio de ficar doente e ele ficar sozinho. A gente tinha receio de... Será que... Ele aprendeu a cozinhar na pandemia. A gente, literalmente, percebeu que era importante ele aprender a cozinhar. Talvez a gente nem pensasse nisso no outro momento. Mas a gente se sente seguro na nossa fraqueza. A gente se sente seguro muitas vezes naquela mentira que ninguém sabe. Naquele segredo que ninguém está sabendo. E eu continuo vivendo a minha vida na segurança, com um sorriso maravilhoso, no segredo que ninguém sabe. Porque se alguém souber, a minha vida desmonta. E eu me sinto seguro em uma mentira. Mas, gente, como eu sou ruim. E a igreja, às vezes, se sente seguro no fato de que estamos aqui. Quando Deus nos diz o seguinte: quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está deixando bem claro, onde é que está a sua segurança? Aquele valente que achava que estava seguro, chegou um mais valente que ele, tomou tudo dele, e ainda dividiu os despojos, tomou armadura. Eles sabiam muito bem o que era isso, porque naquele tempo a lei era meio... Faroeste não é nada perto do que era naquele momento ali. E nós não. A gente se segura nas leis, então assim, eu tenho a minha escritura, eu tenho minha aposentadoria, eu tenho meu isso, eu tenho meu aquilo, eu tenho. E Deus está dizendo assim: então, você está seguro em quê? A loucura de ajuntar para Deus começa nisso que eu estou fazendo.
em dizer para as pessoas assim, ó, você está seguro em quê mesmo? Mas a gente, às vezes, não consegue dizer isso, né? Porque, puxa vida, ninguém quer ser a pessoa que traz a insegurança. Ninguém quer ser a pessoa que diz assim, ei, você pode morrer amanhã. Uou, que isso, rapaz? Você vai chegar no almoço de família de hoje é domingo, você vai chegar no almoço assim, ei, vocês estão se lembrando que vocês podem não estar vivos hoje à noite? Não, fica chato, né? Você vai começar a ser uma pessoa não grata, né? Não é exatamente isso. Mas pode ser que seja. Eu comecei a mensagem perguntando, você está ok quando você tiver que dizer algo que Deus quer que seja dito, mesmo que não seja politicamente correto? Mesmo que não seja exatamente o que mandam a gente dizer? Você quer fazer a vontade de Deus? Gente, Jesus estava expulsando o demônio de uma pessoa e foi acusado de fazer isso pelo poder de Satanás. Você está disposto a ser sal nos locais onde as pessoas sabem que você deveria ser sal? Nas reuniões dos seus amigos, em que, se você demonstrar que você é de Deus, pode ser que não te convidem mais para algumas coisas. Pode ser que o seu chefe ache você um pouco inconveniente. Pode ser o que for. Pode ser que a sua família comece a achar você um pouco radical. Jesus era bem radical. Mas as pessoas que não conheciam a Deus gostavam de estar com Ele. O problema é que a gente gosta de ser radical de um jeito que as pessoas que não conhecem a Deus não gostam de andar com a gente. Aí é fácil. É só ser chato. É só ser fariseu. Deus chama a gente para falar o que precisa ser falado, mas amar do jeito que precisa ser amado. Pastor, eu estava aqui achando que o senhor estava me incentivando a ir na canela das pessoas hoje no almoço lá de casa. Eu ia dizer, o pastor disse que eu posso. Não falei isso. Talvez você tenha que dizer o que seja dito, mas vai ter que ser com o amor que as pessoas viam nos olhos de Jesus. Vou ficar calado, não vou falar nada. Mas se eu não falar nada, eu espalho. Pastor, o senhor pode começar de novo? Não. Acompanhe comigo. Deus está te chamando para fazer a vontade dEle, mesmo quando você não for compreendido. Deus está dizendo para você confiar. Deus está dizendo para você fazer. Deus está dizendo para você fazer com amor. E agora Ele está dizendo para você assim, ó. Não tem jeito. Se você achar que você não fazer nada, está tudo bem, não está. Jesus disse a seguinte frase: quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo nas coisas de Deus. Você já viu criança? Eu sou do Ceará, sou de Fortaleza, nascido e criado lá. Aqui, a noção do meio fio aqui é meio fluida, né? Até por causa das nossas ruas e tal. Mas lá, como Fortaleza é aquelas cidades quadradinhas, né? Quadradinha, aí tem um meio fio e tal. Você já viu que criança só gosta de andar no meio fio? Que coisa surreal, tem a calçada inteirinho, mas elas vão, né? Andando no meio fio. Criança adora meio fio, parece que elas vão se desafiando, né? Não tem meio fio nas coisas de Deus. Ou você está ajuntando para Deus, ou você está espalhando. Não, eu vou ficar calado e deixar Deus agir. Deus vai agir através de você, meu amigo. É você que está lá. A ilustração é mais ou menos o seguinte:
Daqui a 10 anos vocês vão se lembrar. Lembra daquela mensagem que o pastor jogou uns feijões no chão? Olha, a Raquel não está se aguentando. Ela já está ajuntando. O Melo não está nem aí. Os feijões estão ali nos pés dele. Está bem tranquilo. A Raquel não está se aguentando. Ela vai. Não chegou aí? Não chegou ali. Não chegou. A Raquel, ela vai já ficar de joelho ali, tirar o sapato e ajuntar. Ela não está se aguentando. Deixa eu te falar. Eu estou impressionado, ela não para. É mais forte do que ela. Irmão, é para ser igual a Raquel. Deus quer você igualzinho a Raquel está agora. Viu o feijão, ajunta. E a gente passa e caminha e está lá. Se ninguém fizer nada, eu tenho certeza que quando a moça que nos ajuda na limpeza aqui chegar, esses feijões vão estar mais espalhados do que eles estão agora. Porque só em andarmos por aqui, a gente vai espalhar. Não se preocupe. Se você não fizer nada sobre os seus amigos, sobre as pessoas que você ama, sobre a sua família, eles vão só se espalhar mais para longe de Deus. É você que está perto. Há pessoas que você conhece que eu não consigo falar com elas. Elas não estão no meu ciclo de amizades. Elas nunca vão ouvir essa mensagem. Deus não vai falar através de mim para elas, mas pode falar através de você. Essa é a hora que você diz amém. Amém. Isso. É você que está pertinho. É você. E tem uns ali, ó. Tem um que a Raquel está olhando, está entre ela e a Jéssica, e ela não sabe se é a Jéssica que deve pegar ou é ela. A gente fica assim na nossa vida. Não, esse aqui eu vou deixar para o meu cunhado falar, porque afinal de contas. Não, irmão, só vai. Só ajunta. Quem comigo não ajunta, espalha. Se eu e você simplesmente viermos para a igreja no domingo, ouvirmos a palavra e nos emocionarmos, e o nosso coração, uau, que coisa boa! Se a gente não ajuntar as pessoas para Deus, só vai espalhar. Deus colocou você no local que Ele queria. Há coisas que a gente faz que nos colocam em locais que nem eram plano de Deus. Mas se você pedir, lá mesmo Ele te alcança. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Deus não queria que o filho pródigo estivesse lá na pocilga comendo as bolotas dos porcos. Não queria. Mas como ele se arrependeu e orou lá na pocilga, o fato dele ter orado e reconhecido e se arrependido lá na pocilga foi instrumento de Deus na sua vida e na minha. Vocês estão entendendo a diferença? Não é que Deus quisesse que ele estivesse lá. Não, Deus não queria que ele tivesse passado por aquilo. Mas como ele se arrependeu, mesmo lá, ele foi instrumento de Deus. Mesmo que eu tenha tomado decisões que não eram a vontade de Deus, se eu pedir, Ele me usa lá, me arranca e me traz para a segurança. A palavra de Deus nos garante que Ele endireitará as nossas veredas se a gente reconhecer a presença dEle na nossa vida em todos os momentos. Não é só nos momentos em que a gente estava buscando, não, nos momentos em que a gente foi infiel também. Ele estava lá. Amém. A segurança que muitas vezes a gente sentiu, a gente pode chegar para Deus e dizer assim: Senhor, me perdoa por tanto tempo que eu achei que era o meu braço, o meu esforço,
a minha inteligência, a minha criatividade. O que seria o seu braço, o seu esforço, a sua criatividade, se Deus não tivesse determinado que cada uma das glândulas lá do seu cérebro, cada uma tivesse secretado aquelas quantidades impressionantemente pequenas de cada um dos hormônios? Você não teria nem levantado da cama hoje. Se as misericórdias do Senhor não tivessem renovado sobre mim, eu não teria conseguido tomar o banho para colocar a roupa para estar aqui e falar com vocês. Se as misericórdias de Deus não tivessem sido renovadas sobre você, onde você acha que você estaria? A Fátima está que ajunta os feijãozinhos bem quietinhos ali, ó. Mesmo o Melo não fazendo nada a respeito dos que estão perto ali do sapato dele. Brincadeira, Melo. Meu irmão e minha irmã, ajuntar as pessoas para Deus vai parecer loucura em determinados momentos. Vai parecer inconveniente em determinados momentos. Ou você lê o Evangelho e percebe Jesus sendo conveniente sempre. Não. Pelo contrário, Paulo fala que é para a gente pregar a tempo, vocês sabem decorado, né? E a fora de tempo. Às vezes, eita, se eu falar isso, será que aquela pessoa ainda vai conversar comigo? Peça sabedoria a Deus. E lembre-se, não adianta querer falar o que Deus quer, se você ainda não aprendeu a amar como Deus quer. Muitas vezes a gente gosta de falar. Eu aprendi aqui, eu vou repetir esse negócio aqui. Calma, segura a onda. Aprenda a amar primeiro. Aprenda você a não confiar naquela segurança que você vai dizer para as pessoas não confiarem. O ministério ministério pastoral é uma coisa delicada. Porque antes de falar com vocês, Deus falou comigo. Porque se não for assim, fica esquisito demais. Fica hipócrita. Fica igual os fariseus faziam. E Jesus chamava os fariseus de algumas coisas que não eram exatamente politicamente corretas. Por exemplo, os sepulcros caiados, raça de víboras. Nessa ele pegou emprestado de João, né? Mas ele, né? Não é exatamente o que gostaríamos de ouvir. Mas algum tempo atrás a gente pregou e falou sobre como Deus nos chama para ser sal e não pudim, docinho. Deus nos chama para sermos sal. As pessoas estão correndo atrás de quem fala coisas doces ao ouvido. A palavra de Deus nos adverte. Diz assim, que nos últimos tempos as pessoas se cercarão de pessoas que falam o que elas querem, como quem tem coceira nos ouvidos. Está na Bíblia, tá? Não inventei não. Diz que nos últimos tempos as pessoas se cercarão de mestres como quem tem coceira nos ouvidos. Sabe como é isso? É quando eu escolho o que eu quero ouvir. E hoje mais do que nunca está fácil, né? Se você for no YouTube, você ouve o que você quiser. Se você for no Insta, você ouve o que você quiser. Essa é uma das coisas muito legais de você ter uma comunidade de fé, sabia? Esse é só um parêntese, tá? Mas é uma das formas que Deus nos ensina. Porque em uma comunidade de fé, você precisa confiar que Deus está cuidando do que está sendo dito, né?
Não é você que escolhe. Mas quando eu que escolho, quando eu escolho as coisas que gosto de ouvir. Você sabe por que todo marido engorda quando casa? É porque ele ou a esposa cozinham bem. Não. É porque na casa dele só está na geladeira o que ele gosta. Na casa do seu pai, na casa da sua mãe, tinha uns negócios que você olhava assim. Na sua casa, está só você e sua esposa. O que vocês dois comem? O que vocês dois gostam? Só. Não entra uma coisa que vocês não gostam. Assim também a gente, quando a gente escolhe o que a gente quer ouvir de Deus. Eu só quero ouvir isso aqui. Aí eu fico gordinho e fraquinho, porque eu só escuto o que eu quero. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos acusados, diz a palavra de Deus, né? Pois é, fechei o parênteses. Muito bem. Meu irmão, minha irmã, Deus te chama para juntar. Deus te chama para ser a pessoa que vai fazer diferença naqueles feijõezinhos ali. Se você... Sabia que você pode atrapalhar sem fazer nada? Sabe como é? Se a Raquel... Gente, depois vocês, por favor, olhem os feijõezinhos todos acumulados embaixo da mesa, da cadeira dela. Eles estão bem bonitinhos ali. Se você simplesmente... Daqui a pouco ela se levanta e ela vai começar a andar. Aí se você se levantar e ficar na frente dela, outra pessoa ficar aqui, outra pessoa ficar ali, ela não vai ter acesso. É assim que a gente faz como igreja às vezes. Às vezes alguém quer alcançar uma pessoa que chegou agora na igreja. E eu, mais 2, 3 pessoas, impedimos. Impedimos como? Dá para fazer. Gente, ajuntar só dá para juntar de um jeito. Mas espalhar, você espalha com os pés, com a mão, com a vassoura, com água. Espalhar é fácil. Juntar só tem um jeito. É você juntar. Deus está dizendo para você hoje assim, se eu tiver que falar de novo com você sobre isso, eu não vou chamar o pastor André para falar isso, tá? É melhor você ouvir. Deus nos chama para trazer as pessoas para perto dele. Trazer as pessoas para perto dele significa que eu preciso saber o caminho. Eu não consigo levar alguém para um local que eu não sei onde é. Eu não consigo amar as pessoas do jeito que ele quer se eu não aprender a amar. Deus me chama para sair, levantar e buscar, alcançar, salvar. Não é você que converte, graças a Deus não sou eu. A palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Tudo que Deus quer é que eu traga as pessoas para perto dele. Não foram feijões para esse lado aí, né? Depois eu vou ter que providenciar, ajudar vocês nisso aí. Meu irmão, minha irmã, a ilustração, ela é legal para fixar. Mas é você que decide se essa palavra vai ser fixada no seu coração. É você que decide se essa palavra vai ser plantada e se ela vai frutificar. Deixe Deus confirmar. Pergunta para Deus assim hoje à tarde: Senhor, fiquei curioso com aquele negócio que o pastor falou. Se é do Senhor mesmo, fala comigo. Leia o texto de novo. Abre a Bíblia. Cante as músicas que a gente cantou. Todas foram escolhidas para que a mensagem do culto seja uma só.
Busque a Deus por você mesmo. Não dependa de um homem, de uma pessoa. Não dependa de ninguém. Busque. Deus quer falar com você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus nos falou hoje. Em nome de Jesus. Amém.